funeral de sua avó, a neta notou como sua mãe escondia um pacote dentro do caixão. Ao pegá-lo em silêncio, foi revelada uma impactante e triste realidade sobre a morte da idosa. A igreja, escura e solene, parecia um reflexo das emoções que atravessavam todos os presentes. A chuva caía insistente, como se o céu também chorasse a partida de Dona Carmela. Família e amigos se reuniam para se despedir da mulher que, durante anos, fora a alma da família. Mas naquele momento, em meio ao luto, as emoções se misturavam com um ar carregado de tensão e segredos que começavam a emergir. Ximena permanecia de pé diante do caixão, observando a fotografia que coroava a cena. Era uma imagem de sua avó, sorrindo, em dias mais felizes. Um nó se formava em sua garganta enquanto lembrava os momentos de carinho e amor que sempre havia recebido de Dona Carmela. Mas algo a inquietava. Desde o início da cerimônia, sua mãe, Amparo, estava agindo de maneira estranha. Seus movimentos eram rígidos, seus olhos evitavam cruzar-se com os dos outros, e seu rosto estava marcado por uma inexpressividade que contrastava com a dor evidente dos demais. Sempre foi assim, sussurrou uma das tias, olhando para Amparo de soslaio. Tão fria, como se nada a afetasse. Ximena não respondeu. Sabia que as palavras da tia não eram totalmente falsas, mas também entendia que sua mãe nem sempre fora assim. Em algum momento, deveria haver algo mais por trás daquela fachada que mostrava ao mundo. Algo que talvez ela nunca tivesse conseguido descobrir. A cerimônia prosseguia, e o padre recitava palavras de consolo que ressoavam como um eco distante na mente de Ximena. Foi então que notou algo que chamou sua atenção. Amparo aproximou-se do caixão com movimentos lentos, quase calculados. Nas mãos, carregava algo pequeno, embrulhado em um tecido escuro. Inclinou-se sobre o corpo de Dona Carmela, que jazia serena, e depositou o objeto sob o sudário que cobria o torso da falecida. Ximena franziu o senho. Havia algo estranho naquele gesto, algo que não se encaixava. Seu coração começou a bater mais rápido, e uma inquietação inexplicável a dominou. Decidiu não desviar o olhar, observando como sua mãe permanecia mais alguns segundos junto ao caixão, como se estivesse rezando, mas sem mover os lábios. Depois, virou-se e voltou ao seu lugar, seu rosto tão imperturbável como antes. O que foi isso? Murmurou Ximena para si mesma, incapaz de tirar a cena da cabeça. Quando chegou o momento de se despedir, Ximena sentiu que seus pés a levavam automaticamente ao caixão. Queria, ou talvez precisasse, aproximar-se de sua avó pela última vez. Mas também queria verificar o que sua mãe havia feito. Inclinou-se sobre Dona Carmela, deixando as lágrimas caírem por suas bochechas enquanto sussurrava uma despedida cheia de carinho. Obrigada por tudo, vó, disse com voz trêmula. Enquanto falava, sua mão, quase sem pensar, deslizou sob o sudário. Seus dedos tocaram algo frio e metálico. Seu coração acelerou ainda mais. Com movimentos rápidos, mas discretos, pegou o objeto e o escondeu no bolso de seu casaco. Não sabia por que fizera aquilo, mas uma parte de si sentia que era o certo. Ao sair da igreja, a chuva havia diminuído, mas o ambiente continuava lúgubre. Os presentes dirigiam-se ao cemitério para a última despedida, mas Ximena, com uma desculpa improvisada, separou-se do grupo. Caminhou para um canto isolado e tirou o objeto do bolso. Era um anel, simples, mas elegante, com um nome gravado no interior: Belém. Belém? Disse baixinho, confusa. Nunca ouvirá falar de alguém com esse nome em sua família. O som de passos aproximando-se tirou o ar de seus pensamentos. Rapidamente, guardou o anel e virou-se para encontrar Maurício, seu namorado, que a seguirá ao notar sua ausência. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando para ela com preocupação. Sim, estou bem. Só precisava de um momento sozinha, respondeu Ximena, embora seu tom denunciasse seu nervosismo. Maurício não insistiu, mas seu olhar sugeria que sabia que algo estava errado. Ximena decidiu não contar nada por enquanto. Nem mesmo ela entendia totalmente o que havia acontecido. Enquanto retornavam para junto dos demais, sua mente não parava de pensar no nome gravado no anel. Quem era Belém e por que sua mãe colocará aquele objeto no caixão? O enterro transcorreu normalmente, embora a sensação de inquietação não deixasse Ximena. Amparo, por sua vez, continuava exibindo a mesma atitude distante.
Não derramou uma única lágrima, e seu rosto parecia uma máscara impenetrável. Quando as formalidades terminaram, os convidados começaram a se dirigir ao local onde seria servido o almoço de condolências. Não sei como você aguenta, comentou Maurício enquanto caminhavam em direção ao carro. Sua mãe age como se nada disso importasse. Não sei, Maurício, respondeu Ximena, com um tom de voz carregado de frustração. Às vezes sinto que nunca vou entendê-la. No restaurante, os murmúrios e as conversas preenchiam o ambiente. Os familiares lembravam de Dona Carmela com anedotas e risadas melancólicas, mas Ximena mal conseguia se concentrar. Seus pensamentos permaneciam presos no anel e no nome Belém. Amparo, por sua vez, ficava afastada, observando de um canto, com uma taça de vinho na mão e uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Finalmente, quando todos começaram a se retirar, Ximena aproximou-se de sua mãe, decidida a obter respostas. Mãe, posso falar com você um momento? Perguntou, tentando soar tranquila. Amparo olhou para ela com desconfiança, mas assentiu. O que foi? Queria perguntar sobre o que você colocou no caixão da avó. O que era? Ximena tentou manter a calma, mas sua voz traiu sua ansiedade. Amparo demorou alguns segundos para responder e, quando fez, seu tom foi cortante. Isso não é da sua conta. Claro que é da minha conta, exclamou Ximena, perdendo a paciência. Era minha avó também. Tenho o direito de saber o que você está escondendo. Não estou escondendo nada. Foi apenas um gesto simbólico, respondeu Amparo, visivelmente desconfortável. Um gesto simbólico? Repetiu Ximena, incrédula. E quem é Belém? O rosto de Amparo ficou tenso ao ouvir esse nome. Por um breve instante, seus olhos mostraram uma mistura de surpresa e temor, mas rapidamente ela recuperou a compostura. Nunca mais mencione esse nome, disse, quase em um sussurro, mas com uma firmeza que gelou Ximena. Você não faz ideia do que está falando. Antes que Ximena pudesse responder, Amparo se levantou e saiu do restaurante. Ximena ficou paralisada, com 1000 perguntas na cabeça e nenhuma resposta clara. A única coisa que sabia com certeza era que o nome Belém significava algo importante, algo que sua mãe queria manter enterrado a todo custo. Naquela noite, enquanto tentava adormecer, Ximena não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Havia algo profundamente inquietante na maneira como sua mãe havia reagido. Ela não podia ignorar. Sabia que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse abrir portas que talvez devessem permanecer fechadas. O ar no quarto de Ximena estava impregnado de um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo leve tic-tac do relógio na parede. A jovem estava deitada na cama, olhando para o teto enquanto tentava processar o que havia acontecido no restaurante. O rosto de sua mãe, tenso e carregado de uma emoção difícil de decifrar, continuava invadindo seus pensamentos. Toda vez que se lembrava da menção ao nome Belém, sentia algo desconhecido se agitar dentro de si. Era como se tivesse encontrado uma peça de um quebra-cabeça que não entendia, e cada vez mais sentia a necessidade de descobrir o que estava por trás disso. Naquela noite, o sono foi um visitante esquivo. Toda vez que fechava os olhos, imagens de sua avó, do anel e da reação de sua mãe se misturavam em sua mente, formando uma tempestade de emoções que ela não conseguia ignorar. Quando finalmente amanheceu, Ximena levantou-se com uma determinação renovada. Não podia ficar com dúvidas. Precisava de respostas. Na cozinha, Amparo preparava seu café da manhã. A luz do sol que entrava pela janela mal suavizava a dureza de sua expressão. Ximena observou da porta por alguns segundos antes de se atrever a falar. Mãe, podemos falar sobre o que aconteceu ontem? Perguntou com cautela. Amparo nem sequer se virou. Seus movimentos eram mecânicos enquanto mexia o açúcar na xícara. Não há nada para falar, respondeu com um tom que não deixava espaço para discussão. Ximena sentiu uma onda de frustração, mas não estava disposta a desistir tão facilmente. Isso não é verdade. Há algo, e você sabe disso. O anel, o nome. Belém. Algo aconteceu, e eu tenho o direito de saber. Amparo colocou a xícara na mesa com mais força do que o necessário e finalmente olhou para ela. Seus olhos, escuros e cansados, mostravam uma mistura de raiva e algo mais. Medo? Você tem direito a muitas coisas, mas não a bisbilhotar em assuntos que não te dizem respeito.
Deixe isso, Ximena. Como você espera que eu deixe isso para lá quando foi você mesma quem me fez perceber que há um segredo? Replicou Ximena, levantando a voz. Não vou fingir que nada aconteceu. Amparo apertou os lábios e balançou a cabeça antes de sair da cozinha, deixando Ximena sozinha com seus pensamentos e uma sensação de vazio no peito. Ela não conseguia entender por que sua mãe se recusava a falar. O que poderia ser tão terrível a ponto de ser escondido dessa forma? Mais tarde, Ximena decidiu buscar ajuda. Sabia que Maurício, seu namorado, era seu melhor aliado naquele momento. Ela o encontrou em sua pequena cafeteria favorita, onde ele costumava se refugiar depois das aulas. Preciso te contar uma coisa, disse ela, sentando-se em frente a ele. Maurício levantou os olhos do livro, notando a seriedade no rosto de Ximena. O que aconteceu? Ximena contou tudo o que havia acontecido. O anel, o nome, a reação de sua mãe. Enquanto falava, sentia a intensidade de suas emoções crescer, como se dizer as palavras em voz alta tornasse o mistério ainda mais real. E o que você vai fazer? Perguntou Maurício, após ouvi-la atentamente. Não sei. Quero descobrir quem é Belém. Minha mãe não vai me dizer nada, então preciso procurar por conta própria. Isso pode ser complicado, alertou ele, com uma mistura de preocupação e apoio. Mas não impossível. Você tem alguma pista? Ximena tirou o anel do bolso e mostrou a ele. Maurício examinou-o com cuidado, notando o nome gravado no interior. Que tal começarmos com as coisas da sua avó? Sugeriu. Se esse anel era importante para ela, talvez haja algo mais que possa te dar pistas. A ideia fazia sentido. Ximena lembrou-se de que os pertences de sua avó ainda estavam no quarto, intactos desde sua morte. Decidiram ir juntos mais tarde à casa para começar a busca. Naquela noite, enquanto Amparo estava em seu quarto, Ximena e Maurício entraram no pequeno cômodo que havia pertencido à Dona Carmela. A atmosfera era solene, como se a essência da mulher ainda estivesse ali. A cama estava perfeitamente arrumada, e sobre a comoda havia fotografias antigas e um rosário cuidadosamente colocado. Vamos começar pelas gavetas, sugeriu Maurício, enquanto Ximena acendia uma lâmpada para iluminar melhor o quarto. Começaram a revisar cuidadosamente os pertences da avó. Entre os objetos, encontraram cartas antigas, receitas escritas à mão e álbuns de fotos que documentavam a história da família. Ximena sentia uma mistura de nostalgia e ansiedade a cada objeto que tocava, esperando encontrar algo que lhes desse uma pista. Finalmente, no fundo de uma das gavetas, encontraram um caderno que parecia ter sido usado como diário. A capa estava desgastada, e as páginas internas estavam cheias de uma caligrafia apertada e elegante. Isso pode ser importante, disse Maurício, entregando-o a Ximena. Ela começou a ler em voz baixa, com os olhos percorrendo as palavras escritas por sua avó. A maioria das entradas eram reflexões sobre o dia a dia, mas, à medida que avançava, encontrou algo que fez seu coração parar. Belém, minha pequena Belém. Não passa um dia sem que eu pense em você. Mesmo que você não esteja aqui, sempre será parte dessa família. Lamento tanto não ter podido fazer mais para te proteger. Ximena sentiu um nó na garganta enquanto lia essas palavras. Ficou claro que Belém não era apenas um nome. Era alguém real, alguém que havia sido importante para sua avó. O que você acha que isso significa? Perguntou Maurício, que estava lendo por cima de seu ombro. Acho que Belém é alguém que minha mãe e minha avó tentaram esquecer, mas que ainda faz parte da nossa história. Preciso descobrir quem é. Decidiram levar o diário para lê-lo com mais calma. Quando Ximena voltou ao seu quarto, mergulhou nas palavras de sua avó, tentando montar o quebra-cabeça. Conforme avançava na leitura, descobriu que Belém era uma filha que sua mãe havia tido antes dela, mas que fora entregue para adoção sob circunstâncias misteriosas. O impacto dessa revelação foi esmagador. Ximena não conseguia entender como sua mãe havia escondido algo tão importante por tantos anos. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma necessidade crescente de encontrar Belém e conhecer toda a verdade. No dia seguinte, confrontou sua mãe novamente. Mãe, encontrei o diário da vovó, disse ela, entrando no quarto sem aviso prévio. Amparo levantou os olhos do livro, sua expressão endurecendo ao ouvir as palavras da filha. O que você fez? Li o suficiente para saber que Belém é alguém que faz parte da nossa família. Por
Por que você nunca me contou? Amparo colocou o livro de lado e se levantou, aproximando-se de Ximena com um olhar que era ao mesmo tempo furioso e magoado. Você não tinha o direito de fuçar nas coisas da sua avó. Isso era privado. Privado? Replicou Ximena, elevando a voz. Isso não é só sobre você ou a vovó. É sobre mim também. Como você pôde esconder algo assim? Amparo pareceu vacilar por um momento, como se não soubesse o que dizer. Finalmente, suspirou e deixou-se cair na cama, levando uma mão à testa. Você não entenderia, Ximena. Há coisas que é melhor deixar enterradas. Pois eu quero desenterrá-las, disse Ximena, firme. Quero saber quem é Belém e por que você a abandonou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amparo não respondeu, e Ximena entendeu que não obteria mais respostas dela. Mas ela não iria parar. Estava decidida a encontrar sua irmã, não importava o que custasse. Dentro de si, sabia que aquilo era apenas o começo de uma busca que mudaria sua vida para sempre. O ar na casa estava denso, como se cada canto estivesse impregnado pelas palavras não ditas e pelos segredos que se recusavam a vir à tona. Desde a última discussão, Ximena evitava falar com Amparo, embora a tensão entre elas fosse evidente. Mas aquela calma forçada estava destinada a se romper. Era cedo pela manhã quando Ximena encontrou sua mãe na sala, folheando um álbum de fotos da família. A imagem de Dona Carmela na capa parecia observá-las de outro tempo, como uma testemunha silenciosa do que estava prestes a acontecer. Ximena, carregando o peso das informações que havia descoberto no diário, decidiu que não podia mais se calar. Mãe, não podemos continuar assim, disse, quebrando o silêncio. Amparo não levantou os olhos. Seus dedos passavam as páginas lentamente, como se ignorá-la fosse sua única defesa. Já falamos sobre isso, Ximena. Não há mais nada a dizer. Mas Ximena não aceitaria essa resposta. Claro que há mais o que dizer, exclamou, avançando em sua direção. Há muitas coisas que você não me contou, e não entendo como pode continuar fingindo que nada disso importa. Finalmente, Amparo fechou o álbum de repente e o colocou sobre a mesa. Seu rosto mostrava uma mistura de cansaço e raiva. O que você quer que eu diga, Ximena? Que sim, que Belém existe. Que eu tive que tomar decisões que ninguém deveria tomar. Que bem faria saber de tudo isso agora. Faria muito bem, mãe. Pelo menos eu poderia entender quem você realmente é. Porque, honestamente, eu já não sei. Amparo a encarou, como se as palavras da filha tivessem atravessado seu coração. Sua voz, ao responder, era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Você não entende nada. Não viveu o que eu vivi. Não teve que tomar decisões sozinha, sem apoio, com o mundo contra você. E você não entende o que está me fazendo agora. Gritou Ximena, incapaz de se conter. Sabe o que é descobrir que tem uma irmã sobre a qual nunca te falaram? Que todos esses anos vivemos com segredos que nem a vovó conseguiu suportar. A menção à Dona Carmela fez com que o semblante de Amparo mudasse. Sua mandíbula se contraiu, e seus olhos se endureceram. Não traga sua avó para isso, disse com uma calma perigosa. Eu não posso não trazê-la, mãe. Respondeu Ximena, dando um passo em sua direção. Porque tudo isso também tem a ver com ela. Sabe o que eu acho? Que você é a razão pela qual a vovó morreu. Amparo abriu os olhos, incrédula. O que você está dizendo? Ximena sentiu como a raiva, a frustração e a dor se misturavam em seu peito, tornando impossível controlar suas palavras. O que você ouviu? Tudo isso, tudo que você fez, tudo o que escondeu. Você sempre a aborreceu, sempre jogava coisas na cara dela que ela não merecia. E naquele dia, quando discutiu com ela, o que aconteceu depois? Não foi naquele momento que ela teve o infarto? Amparo ficou imóvel. Parecia ter perdido as palavras, como se a acusação de Ximena tivesse atingido diretamente algo que ela tentava ignorar. Isso não é justo, murmurou, quase para si mesma. Justo? Replicou Ximena, com a voz tremendo de raiva. Sabe o que mais não é justo? Que agora ela está morta, que você decidiu por todos o que deveria ser mantido em segredo. Que eu tenha que viver com isso sem saber a verdade. Amparo fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar forças para responder.
Quando os abriu, seu olhar estava cheio de algo que Ximena não conseguia identificar completamente. Dor, sim, mas também algo mais profundo, algo que estava acumulado há anos. Você não entende nada, Ximena, disse finalmente, com uma voz quebrada. E talvez eu não queira que você entenda. Porque o que aconteceu, o que eu fiz, não tem justificativa. Ximena sentiu que o peso dessas palavras preenchia a sala. Mas antes que pudesse dizer algo mais, Amparo se levantou e saiu da sala, deixando sua filha sozinha com seus pensamentos. Horas depois, Ximena ligou para Maurício. Precisava falar com alguém, alguém que não estivesse preso no mesmo labirinto de segredos e culpas. Isso é um desastre, Maurício, disse quando ele chegou à sua casa. Não consigo lidar com tudo isso. Minha mãe, ela não é a pessoa que eu pensava. Maurício, que havia aprendido a ouvir mais do que falar, deixou que ela se desabafasse antes de responder. Talvez ela não seja. Mas isso não significa que você não possa tentar entendê-la. Todos têm razões para fazer o que fazem, mesmo que não as justifiquem. Ximena balançou a cabeça. Ela nem sequer quer que eu tente entendê-la. Ela se fecha, se recusa a falar. E eu só quero saber a verdade. Então procure a verdade, disse Maurício, com uma suavidade que contrastava com a intensidade de suas palavras. Mas esteja preparada, porque pode ser que ela não seja o que você espera. Naquela noite, Ximena tomou uma decisão. Não ia mais esperar pelas respostas de sua mãe. Sabia que não as obteria dela. Precisava procurá-las por conta própria. Ligou para Nora, a detetive aposentada amiga de Maurício, e contou-lhe tudo o que sabia. Nora, a princípio, mostrou-se relutante. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou. Às vezes, buscar respostas pode abrir feridas que nunca cicatrizam. Não me importo, respondeu Ximena, com uma determinação inabalável. Prefiro viver com a verdade do que com dúvidas. Nora aceitou ajudá-la. Prometeu procurar registros, documentos, qualquer coisa que pudesse levá-la até Belém. Enquanto isso, Ximena se preparava emocionalmente para o que pudesse descobrir. Nos dias seguintes, a relação entre Ximena e Amparo tornou-se ainda mais tensa. Elas mal falavam, e quando faziam, as palavras eram curtas e cheias de reprovações silenciosas. Ximena sabia que sua mãe também carregava um enorme peso, mas não conseguia deixar de se sentir traída. Finalmente, uma semana depois, Nora ligou com notícias. Encontrei algo, disse. Não muito, mas o suficiente para começar. Parece que sua irmã foi adotada por uma família em uma cidade próxima. Tenho o endereço. Ximena sentiu seu coração acelerar. Era o primeiro passo em direção às respostas que tanto procurava. Mas também sabia que, ao tomar aquele caminho, estava entrando em um território desconhecido, cheio de emoções e revelações que poderiam mudar tudo. Naquela noite, enquanto preparava sua viagem, não conseguia deixar de pensar nas palavras de Maurício. Prepare-se, porque pode não ser o que você espera. Mas isso não importava. Ximena estava decidida a enfrentar o que fosse necessário, mesmo que isso significasse romper os últimos laços que a uniam à sua mãe. Sabia que, no fim, o único que importava era a verdade. E estava pronta para encontrá-la, não importava o custo. A estrada serpenteava entre colinas cobertas de árvores que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Ximena mantinha os olhos fixos no caminho enquanto seus dedos brincavam nervosamente com o anel no bolso. Ao seu lado, Maurício dirigia em silêncio, respeitando o espaço de que ela precisava. O destino era uma pequena cidade a algumas horas de distância, o lugar onde, segundo Nora, Belém havia crescido. Cada quilômetro percorrido fazia a tensão no corpo de Ximena aumentar. Sua mente estava inundada de perguntas que ela não conseguia responder. Como seria Belém? Como teria sido sua vida? Ela a rejeitaria por invadir seu mundo sem aviso? Quando finalmente chegaram à cidade, a atmosfera mudou. As ruas eram tranquilas, ladeadas por casas modestas com jardins bem cuidados. Tudo parecia saído de outro tempo, um lugar onde a vida passava mais devagar. Maurício estacionou o carro em frente a uma pequena cafeteria, e os dois desceram para se localizar. É aqui, disse Maurício, conferindo o endereço que Nora lhes havia dado. A casa de Belém fica a algumas quadras daqui. Ximena assentiu, mas não se moveu.
Suas pernas pareciam pesadas, como se algo dentro dela estivesse impedindo. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Perguntou Maurício, olhando para ela com preocupação. Não sei se estou pronta, admitiu Ximena, com a voz trêmula. Mas não posso voltar sem tentar. Maurício segurou sua mão e apertou-a suavemente. Então vamos. Seja o que for, estou com você. Caminhando juntos, chegaram à casa indicada. Era uma construção simples, mas acolhedora, com vasos cheios de flores na varanda. Ximena ficou imóvel diante da porta, seu coração batendo forte. Maurício esperou pacientemente, deixando que ela tomasse a decisão. Finalmente, respirou fundo e tocou a campainha. Os segundos que se seguiram pareceram eternos. Quando a porta se abriu, Ximena ficou cara a cara com uma jovem de cabelos castanhos claros e olhos que refletiam uma mistura de curiosidade e cautela. "Posso ajudar?" perguntou a mulher, com uma voz suave. Ximena sentiu a garganta se fechar. As palavras que havia ensaiado durante a viagem desapareceram de sua mente. "Você é Belém?" conseguiu dizer finalmente. A mulher franziu ligeiramente a testa. "Sim, sou eu. Nós nos conhecemos?" Ximena abriu a boca para responder, mas não conseguiu dizer mais nada. Foi Maurício quem interveio. "Desculpe chegarmos assim. É um pouco complicado de explicar, mas Ximena tem algo importante para te contar. Podemos conversar?" Belém olhou para os dois com desconfiança, mas algo na expressão de Ximena fez-a sentir. "Está bem. Entrem." Ela os conduziu a uma pequena sala de estar decorada com fotos de família e móveis antigos. Enquanto Belém se sentava à frente deles, Ximena tentava organizar seus pensamentos. "Não sei como começar", disse finalmente. "Mas acho que somos irmãs." O rosto de Belém mostrou incredulidade. Seus olhos alternavam entre Ximena e Maurício, buscando algum indício de que aquilo era uma brincadeira. "Irmãs?" repetiu. "O que você está dizendo?" Ximena tirou o anel do bolso e o colocou sobre a mesa. "Encontrei isso. Era da minha avó, e tem o seu nome gravado. Depois, li coisas no diário da minha avó, e tudo aponta para que você seja parte da minha família." O silêncio que se seguiu foi pesado. Belém pegou o anel e o examinou, seus dedos tremendo levemente. "Isso não faz sentido", disse, mais para si mesma do que para eles. "Eu sempre soube que fui adotada, mas meus pais nunca mencionaram nada sobre minha família biológica." "Talvez eles não soubessem", respondeu Ximena, tentando manter a calma. "Minha mãe nunca falou sobre você." Era como se tentasse apagar todos os vestígios do que aconteceu. Belém levantou os olhos, cheios de uma mistura de emoções. "Por que me abandonaram?" Ximena não soube o que responder. Queria dar-lhe respostas, mas ela mesma não as tinha. "Isso é algo que ainda estou tentando entender", admitiu. "Mas eu queria te conhecer. Queria que soubesse que eu existo." A conversa foi interrompida pela chegada dos pais adotivos de Belém, um casal de meia-idade que entrou carregando sacolas de compras. Ao ver os estranhos na sala, suas expressões passaram rapidamente da surpresa para a preocupação. "Quem são eles?" perguntou a mãe de Belém, colocando as sacolas no chão. Belém se levantou e os olhou com nervosismo. "Ela diz que é minha irmã biológica." O silêncio voltou a preencher o ambiente. Os pais de Belém trocaram um olhar carregado de significado antes que a mãe falasse. "Podemos conversar a sós com você, Belém?" Belém assentiu, e os três se retiraram para outro cômodo, deixando Ximena e Maurício esperando na sala. O tempo parecia parar enquanto ouviam murmúrios abafados do outro lado da porta. Quando finalmente voltaram, os pais adotivos de Belém pareciam mais relaxados, embora ainda houvesse uma barreira de cautela em suas expressões. "Não sabemos muito sobre sua história biológica", disse a mãe adotiva de Belém, dirigindo-se a Ximena. "Mas se você está aqui para entender mais, achamos que Belém tem o direito de ouvir." Belém parecia em conflito, mas assentiu. "Quero saber a verdade", disse, com uma firmeza que surpreendeu Ximena. Passaram horas enquanto Ximena compartilhava tudo o que sabia, desde o diário de sua avó até a confrontação com sua mãe. Belém ouviu em silêncio, suas emoções oscilando entre tristeza, confusão e curiosidade. Quando Ximena terminou, Belém respirou fundo.
É muita coisa para assimilar, admitiu. Mas, obrigada por vir, por me procurar. Quero que saiba que, embora não tenhamos crescido juntas, você sempre será parte da minha família, disse Ximena, com os olhos cheios de lágrimas. A noite terminou com uma despedida que, embora desconfortável, deixou a porta aberta para futuras conversas. Enquanto voltavam para o carro, Maurício segurou a mão de Ximena. Como você se sente? Perguntou. Não sei, respondeu ela, olhando as luzes da cidade à distância. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto que algo está mudando. Naquela noite, enquanto viajavam de volta, Ximena não conseguiu deixar de pensar em sua mãe. Embora ainda houvesse muito a ser resolvido, agora entendia que as decisões de Amparo haviam sido mais complicadas do que ela imaginava. Talvez, apenas talvez, houvesse espaço para o perdão em seu coração. Mas primeiro, precisava ouvir a verdade dos lábios de sua mãe. E estava decidida a obtê-la, custasse o que custasse. A viagem de volta para casa foi envolta em um silêncio pesado. Maurício mantinha as mãos firmes no volante, enquanto Ximena olhava pela janela, seus pensamentos embaralhados pelas revelações que havia recebido. Apesar de ter conseguido conhecer Belém e estabelecer um contato inicial, o que os pais adotivos contaram continuava ecoando em sua mente, como uma dor impossível de ignorar. Quando chegaram à casa de Ximena, ela não esperou nem um momento antes de começar a falar. Maurício, há algo que eu não te contei no caminho, disse, com a voz trêmula. Maurício a olhou, preocupado com o tom de suas palavras. Diga, o que aconteceu? Ximena sentou-se no sofá, as mãos mexendo nervosamente na barra da camisa. Respirou fundo antes de soltar o que estava guardando dentro de si. Os pais adotivos de Belém me contaram algo importante. Algo que eu não soube como processar enquanto estávamos lá. Maurício sentou-se ao lado dela, esperando pacientemente. Ximena levantou o olhar, os olhos cheios de lágrimas. Belém tem uma doença degenerativa. É algo que a acompanha desde criança. Os médicos dizem que ela não tem muito tempo. O impacto de suas palavras atingiu Maurício como uma rajada de vento gelado. Ele franziu as sobrancelhas enquanto tentava encontrar algo para dizer. Que tipo de doença? Perguntou, mantendo o tom suave. Não sei exatamente. Eles não deram muitos detalhes, mas disseram que afeta os músculos e a mobilidade dela. Que, com o tempo, ela perderá mais funções, e que, se algo extraordinário não acontecer, não há nada que possam fazer. Ximena fez uma pausa, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Também me disseram que, quando era criança, Belém perguntava muito sobre a mãe biológica. Que foi difícil para eles explicarem por que ela não estava com a mãe. Que ela passou anos se perguntando o que havia feito de errado, porque não foi querida. Maurício suspirou profundamente, seu rosto refletindo o peso emocional daquela revelação. Você acha que ela ainda guarda mágoa? Perguntou, embora parecesse já saber a resposta. Eles acham que sim, um pouco. Mas também me disseram outra coisa. Ximena fez uma pausa, como se dizer aquilo em voz alta tornasse a situação ainda mais real. Eles acreditam que, no fundo, ela gostaria de conhecer minha mãe. Falar com ela antes que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu era denso e carregado de emoções. Maurício pegou a mão de Ximena e apertou-a suavemente. O que você vai fazer? Não sei. Só sei que não posso ficar de braços cruzados. Não posso carregar isso sabendo que talvez eu possa fazer algo para trazer um pouco de paz para Belém e para minha mãe. Maurício assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ximena sabia que seu próximo passo seria o mais difícil até agora, conversar com Amparo e convencê-la a enfrentar o passado, por mais doloroso que fosse. No dia seguinte, Ximena reuniu coragem e foi procurar sua mãe, que estava na cozinha preparando o café da manhã. A cena era quase doméstica, mas a tensão entre as duas rompia qualquer ilusão de normalidade. Precisamos conversar, disse Ximena, com um tom que não deixava dúvidas. Amparo a olhou com cansaço, como se já soubesse que a conversa seria difícil. Sobre o quê? Sobre Belém. Amparo parou de mexer a colher que segurava e se virou para a filha. Seus olhos mostravam uma mistura de resistência e vulnerabilidade. Não quero falar sobre isso, Ximena. Você não tem escolha, mãe. Isso é importante. Belém é importante.
Amparo suspirou, deixando a colher na mesa e cruzando os braços. O que você quer de mim? Quero que você a veja. Que fale com ela. Que dê a ela o que ela está buscando, mesmo que seja apenas um pouco de fechamento. A expressão de Amparo endureceu. Você acha que é tão simples? Respondeu, com um tom que começava a se elevar. Você acha que eu posso simplesmente aparecer e dizer: Oi, sou a mãe que te abandonou, mas agora estou aqui porque acho que devo fazer isso? Não funciona assim. Eu não disse que é fácil, rebateu Ximena, sua voz também subindo. Mas ela merece algo. Merece saber que não foi esquecida. E eu? Eu mereço algo? Perguntou Amparo, com os olhos cheios de lágrimas contidas. Eu mereço reviver tudo o que passei? Mereço enfrentar tudo o que tentei deixar para trás? Sim, você merece. Gritou Ximena, incapaz de se conter. Por que foi você quem tomou essa decisão? E agora Belém está morrendo, mãe. Ela está morrendo, e você pode fazer algo para que a vida dela termine com um pouco de paz. A última palavra ecoou pela sala, deixando um silêncio que parecia absorver todo o ar. Amparo piscou, como se as palavras de Ximena tivessem fisicamente atingido. Você disse que ela está morrendo? Perguntou, com a voz quase inaudível. Ximena assentiu, as lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Ela tem uma doença degenerativa. Não lhe resta muito tempo. E, embora talvez ela te odeie pelo que você fez, os pais que a criaram acreditam que, no fundo, ela quer te conhecer. Por favor, mãe, não faça isso por você. Faça isso por ela. Amparo deixou-se cair em uma cadeira, o rosto enterrado entre as mãos. Ximena observou, seu coração dividido entre empatia e frustração. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente Amparo, sua voz fraca. Você não tem tempo, mãe, respondeu Ximena, com firmeza. Belém não tem tempo. Naquela noite, Ximena se trancou em seu quarto, incapaz de se livrar da sensação de desesperança. Sabia que sua mãe estava presa em seus próprios medos, mas também sabia que não podia desistir. Maurício ligou para saber como havia sido a conversa. Você acha que ela vai fazer isso? Perguntou ele, depois que Ximena contou o ocorrido. Não sei, admitiu ela. Mas não posso desistir. Não posso deixar que isso termine sem tentar de tudo. Maurício a consolou, lembrando-a de que ela não estava sozinha nessa luta. Mas Ximena sabia que, em última análise, a decisão estava nas mãos de Amparo. E isso a enchia de incertezas. Passaram-se 3 dias antes que Amparo finalmente procurasse Ximena. Ela a encontrou na sala, lendo o diário de Dona Carmela pela enésima vez. Eu vou fazer isso, disse Amparo, sem rodeios. Ximena levantou o olhar, surpresa. Está falando sério? Amparo assentiu, embora sua expressão ainda mostrasse dúvidas. Sim, mas não prometo nada. Não sei o que vou dizer a ela. Não sei se consigo enfrentar isso. Mas, se resta pouco tempo, o mínimo que posso fazer é tentar. Ximena sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Sabia que esse era apenas o primeiro passo, mas era um passo importante. Obrigada, mãe, disse, com sinceridade. Sei que não será fácil, mas é o certo a se fazer. Amparo não respondeu, mas algo em seu olhar parecia indicar que, pela primeira vez, ela estava disposta a enfrentar os fantasmas do passado. O caminho para o encontro com Belém estava cheio de incertezas, mas Ximena sabia que era um caminho necessário. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estavam avançando em direção a algo, embora não soubesse exatamente o que encontrariam no final. O carro avançava devagar pelas ruas do pequeno vilarejo, as mesmas que Ximena e Maurício haviam percorrido semanas atrás. Desta vez, no banco do carona, Amparo permanecia em silêncio, com as mãos tensas sobre o colo. Ximena observava pelo retrovisor, consciente do turbilhão de emoções que sua mãe devia estar enfrentando. Maurício dirigia com cautela, deixando o silêncio preencher o espaço. Haviam combinado encontrar Belém e seus pais adotivos em uma cafeteria neutra. Amparo não quis visitar a casa diretamente, alegando que seria desconfortável demais. Ximena aceitou a condição sem discutir, sabendo que qualquer avanço, por menor que fosse, era uma vitória. Ao chegar, os 3 desceram do carro. Amparo ficou parada por alguns segundos,
olhando para a porta da cafeteria como se fosse um portal para outro mundo. Está pronta? Perguntou Ximena, aproximando-se da mãe. Amparo assentiu levemente, embora sua expressão mostrasse tudo, menos confiança. Não sei como isso será, mas estou aqui. Isso é o melhor que posso oferecer agora. Ximena não insistiu. Caminhou ao lado dela até entrar no local. Lá dentro, Belém já estava sentada em uma mesa, acompanhada de seus pais adotivos. Seu olhar pousou primeiro em Ximena e, depois, em Amparo. Durante alguns segundos, a cafeteria pareceu parar no tempo. Ninguém se moveu ou falou. Olá, disse finalmente Ximena, quebrando a tensão. Belém respondeu com um leve aceno, enquanto seus pais ofereciam uma saudação mais calorosa. Amparo permaneceu imóvel, lutando para encontrar as palavras certas. Obrigada por terem vindo, disse a mãe adotiva de Belém, quebrando o gelo. Amparo assentiu, embora não olhasse diretamente para ninguém. É o mínimo que eu poderia fazer. Sentaram-se, e por um momento o grupo ficou preso em um desconforto palpável. Foi Ximena quem tomou a iniciativa de falar. Belém, está é Amparo. Nossa mãe. A palavra mãe pareceu reverberar na mente de todos. Belém olhou fixamente para Amparo, como se tentasse decifrar suas intenções. Não sei o que dizer, admitiu Belém, com a voz trêmula. Passei tanto tempo me perguntando por que você me abandonou. Agora que você está aqui, não sei se quero as respostas ou se prefiro não saber. Amparo engoliu em seco, seus olhos se fixando na mesa. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Não há desculpas para o que fiz. Não posso justificar, mas posso tentar explicar. Eu era jovem, imatura, e não sabia como lidar com o que a vida estava me impondo. Mas nada disso importa agora. Estou aqui porque acho que te devo isso. Mesmo que tarde, quero que saiba que sinto muito. As palavras de Amparo deixaram a mesa em silêncio. Os olhos de Belém se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Você sente muito agora? Perguntou Belém, com um tom cheio de dor e ressentimento. Onde você estava quando eu era criança? Quando perguntava repetidamente por que minha mãe não me queria? Amparo levantou o olhar, seus olhos também avermelhados. Não há lugar onde eu possa me esconder dessa culpa. Vivi com ela todos os dias. Mas não fui corajosa o suficiente para enfrentá-la, até agora. A tensão era insuportável. Ximena olhava para as duas mulheres, desejando intervir, mas sabia que aquele momento era delas. Sabe o que mais dói? Continuou Belém, sua voz falhando. Que você me deixou sozinha quando eu mais precisava de você. Meus pais adotivos fizeram tudo por mim, mas sempre faltou algo. Sempre me perguntei se havia algo de errado comigo. Não havia nada de errado com você, respondeu Amparo, com mais firmeza do que Ximena esperava. Tudo o que estava errado era comigo. E me arrependo de não ter sido o que você precisava. Nunca poderei compensar isso, mas estou aqui. Se você me permitir, quero tentar fazer parte da sua vida agora. Belém abaixou o olhar, suas mãos brincando nervosamente com o guardanapo. Seus pais adotivos a observavam com empatia, sem interferir. Finalmente, ela falou. Não sei se posso te perdoar, mas também não quero morrer com isso dentro de mim. Estou disposta a tentar, mas não prometo nada. As palavras de Belém caíram como um bálsamo no coração de Ximena. Ela sabia que era o máximo que podia pedir naquele momento. Nos dias seguintes, Amparo e Belém começaram a se encontrar com mais frequência, embora as reuniões ainda fossem tensas. Belém mantinha uma barreira emocional, enquanto Amparo tentava encontrar uma maneira de demonstrar que seu arrependimento era genuíno. Uma noite, Ximena estava sentada com Maurício na sala, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Você acha que elas podem ter uma relação de verdade? Perguntou Maurício, enquanto brincava com um copo de água. Não sei, respondeu Ximena, honestamente. Mas estou orgulhosa de minha mãe ter dado esse passo. Nunca pensei que ela seria capaz de enfrentar tudo isso. Maurício assentiu, olhando para Ximena com admiração. E tudo isso é graças a você. Sua mãe nunca teria tido coragem se não fosse por você. Ximena balançou a cabeça, embora um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Não sei se é graças a mim.
Acho que Belém nos mudou a todos. Sua doença, sua força, ela está nos mostrando o que realmente importa. Não sei se é graças a mim. Acho que Belém nos mudou a todos. Sua doença, sua força, ela está nos mostrando o que realmente importa. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque, Amparo finalmente falou com Ximena sobre o que sentia. Nunca pensei que chegaria a este ponto, disse, enquanto observava as crianças brincando na grama. Sempre achei que era melhor deixar o passado para trás, mas agora entendo que nunca o deixei de verdade. Ele esteve comigo o tempo todo, pesando mais do que eu queria admitir. Ximena olhou para ela, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Você fez algo difícil, mãe. Isso diz muito sobre você. Amparo sorriu levemente, embora seus olhos ainda refletissem o peso de suas emoções. Não sei se Belém algum dia me perdoará, mas pelo menos posso olhar nos olhos dela e dizer que tentei. Ximena pegou a mão da mãe e apertou-a. Isso é o que importa. A relação entre Belém e Amparo continuava sendo um trabalho em progresso. Havia dias bons e dias ruins, mas cada encontro trazia consigo uma pequena centelha de esperança. Para Ximena, era uma lição sobre o poder da reconciliação e a importância de enfrentar os medos. O tempo, embora implacável, deu a elas o espaço necessário para curar, mesmo que as cicatrizes sempre permanecessem. E Ximena, ao olhar para sua mãe e sua irmã juntas, sentiu que finalmente estavam encontrando seu lugar em uma história que ainda tinha muito a contar. Dias depois, o sol iluminava o quarto de Belém de forma suave, revelando os traços de uma vida vivida entre contradições. Amparo estava sentada à sua frente, com as mãos inquietas repousando sobre os joelhos. Haviam combinado se encontrar sem intermediários, um espaço onde as palavras não seriam filtradas ou medidas. Belém havia aceitado, embora com reservas. Obrigada por ter vindo, disse Belém, quebrando o silêncio. Amparo assentiu, lutando contra o desconforto que sentia. Embora tivessem se encontrado algumas vezes antes, este momento parecia diferente. Mais definitivo. Acho que é o mínimo que posso fazer, respondeu Amparo, com a voz embargada. Belém cruzou os braços e a olhou fixamente. Havia algo inquisitivo em seu olhar, como se procurasse uma verdade além das palavras. Sempre me perguntei uma coisa, disse Belém, finalmente. Você pensou em mim depois de me deixar? Alguma vez se arrependeu? A pergunta foi um golpe direto, mas Amparo sabia que não podia evitá-la. Todos os dias, admitiu, com um nó na garganta. Mas não tive coragem de enfrentar isso. Deixei que meu medo e minha culpa me dominassem. Não houve um único dia em que eu não desejasse ter feito tudo de forma diferente. Belém recostou-se no sofá, processando as palavras de Amparo. Seus lábios tremeram, mas ela não deixou que as lágrimas caíssem. É difícil acreditar. Durante anos pensei que você tinha me esquecido. Que você tinha me apagado da sua vida como se eu nunca tivesse existido. Eu nunca te esqueci, insistiu Amparo, com uma intensidade que surpreendeu as duas. Mas eu não soube como te procurar. Achei que seria melhor para você se eu não interferisse na sua vida. Belém soltou uma risada amarga. Melhor para mim? Ou melhor para você? Amparo fechou os olhos, sentindo a verdade das palavras de Belém atravessá-la. Quando os abriu novamente, inclinou-se levemente em sua direção. Você tem razão. Foi melhor para mim. Eu fui covarde, e não há desculpa para isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas havia algo catártico nele. Belém finalmente soltou um suspiro. Não sei se posso te perdoar, mas pelo menos agora sei que não fui apenas um erro que você quis esquecer. Você nunca foi um erro, disse Amparo, com lágrimas nos olhos. Você foi uma decisão mal tomada, mas sempre fez parte de mim. Sempre fará. Mais tarde, quando Ximena chegou à casa de Belém, encontrou-a sentada na varanda, olhando para o horizonte. Belém a cumprimentou com um sorriso, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma mistura de resignação e paz. Como foi? Perguntou Ximena, sentando-se ao lado dela. Belém levou alguns segundos antes de responder. Foi intenso, doloroso, mas necessário. Acho que nós duas dissemos coisas que precisavam ser ditas. Ximena assentiu, sentindo uma pontada de alívio. Tinha medo de que o encontro não fosse bem, mas parecia que algo havia mudado. Isso é bom,
disse ela, com sinceridade. Sabe, continuou Belém, em um tom mais sério. Sempre pensei que, se um dia a conhecesse, diria tudo que me machucou, tudo que ela me fez passar. Mas agora que fiz isso, percebo que não quero carregar esse ódio. Não tenho tempo para isso. As palavras de Belém foram um lembrete para Ximena de como a vida pode ser efêmera. Queria dizer algo para confortá-la, mas Belém continuou. Há algo que não disse a ela. Algo que você também não sabe. Ximena sentiu o ar ficar mais tenso. Olhou para Belém, esperando. Quando eu era criança, meus pais adotivos tentaram entrar em contato com ela. Não diretamente, mas através do orfanato. Eles queriam que ela soubesse como eu estava, que eu tinha uma vida boa. Mas a mensagem que receberam de volta foi que ela não queria saber de mim. Ximena piscou, incrédula. Tem certeza? Belém assentiu, com uma tristeza que não podia esconder. Por isso foi tão difícil aceitar que ela viesse agora. Pensei que ela só estava aqui porque eu estou morrendo. Ximena sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Sabia que sua mãe tinha cometido erros, mas isso era diferente. Era mais sombrio do que imaginava. Talvez ela não soubesse, disse Ximena, tentando encontrar uma explicação. Talvez a mensagem nunca tenha chegado a ela. Talvez, disse Belém, embora seu tom sugerisse que não acreditava. Mas, e se ela soubesse? E se ela realmente me rejeitou de novo? O silêncio entre elas tornou-se denso, cheio de perguntas sem resposta. Ximena sabia que precisava enfrentar sua mãe, mas não sabia se estava pronta para o que poderia descobrir. Essa noite, quando chegou em casa, Ximena confrontou Amparo. Encontrou-a na sala, olhando fotos antigas da família. A imagem de Dona Carmela dominava o centro do álbum. Por que você nunca respondeu à mensagem do orfanato? Perguntou Ximena, sem rodeios. Amparo levantou os olhos, surpresa. Do que você está falando? Os pais adotivos de Belém tentaram entrar em contato com você. Queriam que soubesse que ela estava bem. Por que você não respondeu? Amparo pareceu confusa no início, mas depois seu rosto endureceu. Nunca recebi nenhuma mensagem. Ximena olhou fixamente para ela, procurando algum sinal de mentira em sua expressão. Tem certeza? Completamente. Se eu tivesse recebido, teria respondido. Talvez não como deveria, mas teria feito algo. Ximena queria acreditar nela, mas as dúvidas persistiam. Então, por que disseram a eles que você não queria saber dela? Amparo balançou a cabeça, os olhos cheios de frustração. Não sei. Talvez tenha sido um mal-entendido. Talvez outra pessoa tenha tomado essa decisão por mim. Mas eu juro que nunca rejeitei essa mensagem. As palavras de Amparo pareciam sinceras, mas Ximena não conseguia evitar sentir que havia mais nessa história. Enquanto as luzes da casa piscavam levemente, mãe e filha se olharam, presas em um limbo de desconfiança e necessidade de reconciliação. Nos dias seguintes, Ximena não conseguia parar de pensar na conversa. Por um lado, queria acreditar que sua mãe estava dizendo a verdade. Por outro, não podia ignorar a dor que Belém carregava durante toda a vida. Sabia que o tempo estava se esgotando, não apenas para Belém, mas para fechar as feridas abertas de sua família. Enquanto o relógio continuava avançando, Ximena compreendeu que o verdadeiro perdão não era apenas uma questão de palavras. Era algo que precisava ser construído, passo a passo, mesmo em meio às sombras do passado. O sol estava escondido atrás de um véu de nuvens quando Ximena e Amparo chegaram ao hospital. Haviam se passado semanas desde o último encontro com Belém, e a saúde dela havia se deteriorado rapidamente. A doença que havia sido controlada por anos agora parecia reclamar seu corpo com uma ferocidade que ninguém podia deter. Os médicos disseram que era questão de dias, talvez semanas, e seus pais adotivos haviam chamado Amparo para avisá-la. Tem certeza de que consegue fazer isso? Perguntou Ximena enquanto ajudava a mãe a sair do carro. Amparo assentiu, embora seu rosto mostrasse um esgotamento emocional quase insuperável. Não tenho outra escolha. Não posso deixá-la partir sem dizer tudo o que sinto. Caminharam juntas em direção à entrada do hospital, o eco de seus passos ressoando no corredor como um lembrete da gravidade da situação. Quando chegaram ao quarto, o silêncio era quase esmagador.
Belém estava deitada na cama. Sua figura magra parecia ainda mais frágil sob lençol branco. Seus pais adotivos estavam sentados ao lado dela, mas se levantaram ao ver Amparo e Ximena entrarem. Obrigada por terem vindo, disse a mãe adotiva de Belém, segurando a mão de Amparo por um momento antes de sair com o marido para dar-lhes privacidade. Ximena ficou perto da porta enquanto Amparo se aproximava da cama. Belém abriu os olhos lentamente e olhou para ela com uma mistura de cansaço e curiosidade. O ar do hospital era denso, carregado das emoções de quem se agarrava à vida ou acompanhava aqueles que estavam partindo. No quarto de Belém, Amparo permaneceu sentada ao lado da cama, suas mãos entrelaçadas com as da filha. Belém, embora frágil, tinha os olhos abertos, observando a mãe com uma mistura de resignação e paz. Ximena olhava a cena de um canto, seus pensamentos divididos entre a dor e a necessidade de proteger a irmã. Como você se sente? Perguntou Amparo, quebrando o silêncio. Cansada, respondeu Belém, com um sorriso fraco. Mas, acho que estou bem. Mais tranquila. Amparo assentiu, seu rosto marcado pelo arrependimento e pelo cansaço emocional. Prometo que ficarei com você o tempo que me permitir. Não vou embora. Belém fechou os olhos, soltando um suspiro. Não pensei que diria isso, mas estou grata por você estar aqui. Achei que nunca teria essa oportunidade. As palavras de Belém eram um bálsamo para Amparo, mas para Ximena, era um lembrete de tudo que sua mãe havia falhado. Enquanto as lágrimas enchiam os olhos de Amparo, Ximena se levantou e saiu do quarto, incapaz de suportar a cena. No corredor, Ximena encostou as costas na parede, tentando conter o turbilhão de emoções que a consumia. Maurício chegou minutos depois, preocupado ao vê-la. Está tudo bem, amor? Perguntou ele, aproximando-se com cautela. Não, não está, respondeu Ximena, balançando a cabeça. Tudo isso está me consumindo. Minha mãe, minha irmã, é demais. Maurício segurou sua mão, seu apoio constante em meio à tempestade. Você está fazendo o melhor que pode, e isso é suficiente. Mas, e sobre sua mãe? Ainda sente que não pode perdoá-la? Ximena soltou uma risada amarga. Perdoá-la, nem sei se quero fazer isso. Há algo que ainda não disse a ela. Algo que sei há muito tempo, mas não consigo tirar do peito. Maurício a olhou com curiosidade. O que é? Ximena olhou para a porta do quarto de Belém, como se precisasse ter certeza de que ninguém poderia ouvir. Minha avó me contou antes de morrer. Mamãe não apenas abandonou Belém. Houve outro bebê antes, e ela o abortou. A vovó tentou impedi-la, mas ela não quis ouvir. Isso a destruiu. Desde então, as coisas entre elas nunca mais foram as mesmas. Maurício ficou em silêncio, processando a informação. Finalmente, falou com cautela. Você já falou sobre isso com sua mãe? Ximena balançou a cabeça. Não, mas acho que está na hora de fazer isso. Mais tarde, quando voltaram para casa, Ximena confrontou Amparo. Encontrou-a na sala, olhando uma das fotos de Dona Carmela que havia ficado na prateleira. A cena era tranquila, mas Ximena sabia que a calma não duraria. Quero falar com você, disse Ximena, em um tom mais frio do que o habitual. Amparo levantou o olhar, notando imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ximena cruzou os braços, preparando-se para o confronto. Por que nunca me contou que abortou meu irmão? Perguntou, indo direto ao ponto. Amparo congelou, seus olhos se arregalando de surpresa e um pouco de medo. Quem te disse isso? Perguntou, embora sua voz já tivesse entregado a verdade. A vovó me contou antes de morrer. Ela disse que tentou te impedir, mas você não quis ouvir. É verdade? Amparo soltou um suspiro trêmulo, deixando a foto da mãe sobre a mesa. É verdade, admitiu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu estava com medo, sozinha, e não sabia o que fazer. Achei que era o melhor. Ximena sentiu a raiva crescer em seu peito. O melhor para quem, mãe? Por que não foi o melhor para a vovó? Ela nunca se recuperou disso. Você percebe que provavelmente foi a primeira de muitas vezes que você partiu o coração dela? Você percebe que todas essas decepções, essas decisões, foram o que a matou no final? As palavras de Ximena caíram como golpes. Amparo levou uma mão ao rosto, soluçando.
Eu sei que falhei. Eu sei que fiz coisas horríveis, mas não posso mudar isso. Vivi com essa culpa minha vida inteira. E você acha que isso faz com que desapareça? Perguntou Ximena, sua voz cheia de reprovação. Por que não faz? Não para mim. Não para a vovó. Amparo se levantou, os olhos cheios de desespero. O que você quer que eu faça, Ximena? Como posso consertar algo que fiz há tantos anos? Me diga, porque eu não sei. O grito de Amparo ecoou na sala, mas Ximena não recuou. Você não pode consertar isso, mãe. Mas, pelo menos, poderia começar parando de se justificar. Admitir que o que você fez foi egoísta, que destruiu a vovó com suas decisões. Porque até agora, tudo que eu ouço é como você fez isso para se proteger. Amparo desabou no sofá, incapaz de conter suas lágrimas. Ximena observou por alguns segundos antes de se virar e sair da sala, sentindo uma mistura de alívio e culpa por ter dito o que sentia. Naquela noite, enquanto estava em seu quarto, Ximena recebeu uma mensagem dos pais adotivos de Belém. Eles diziam que sua saúde havia piorado e que não sabiam quanto tempo mais ela teria. Ximena sentiu uma dor profunda ao ler aquelas palavras, como se o tempo estivesse se esgotando, não apenas para Belém, mas também para qualquer possibilidade de reconciliação com sua mãe. Maurício chegou pouco depois, encontrando Ximena sentada na cama com os olhos inchados de tanto chorar. Como você está se sentindo? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Vazia, admitiu ela. Sinto que tudo isso está destruindo o pouco que restava da nossa família. Não é o fim, Ximena, disse Maurício, segurando sua mão. Você ainda tem a chance de construir algo novo. Mas precisa decidir o que quer. Ximena olhou para ele, sabendo que ele estava certo. Mas ainda não tinha certeza se poderia perdoar, ou mesmo se queria fazê-lo. Quando finalmente chegou o momento de se despedir de Belém, Ximena e Amparo estavam ao lado dela, junto com seus pais adotivos. Foi uma despedida cheia de lágrimas, mas também de amor. Embora a partida de Belém tenha deixado um vazio, ela também deixou um legado, o lembrete de que o perdão, embora difícil, é uma das formas mais poderosas de cura. Nos meses seguintes, Ximena e Amparo começaram a reconstruir seu relacionamento, passo a passo. Embora o caminho não tenha sido fácil, ambas entenderam que, para superar o passado, precisavam enfrentá-lo juntas. Um dia, o amanhecer banhava a cidade com uma luz quente e renovadora, como se até o céu soubesse que algo estava mudando na vida de Ximena. Haviam-se passado meses desde a morte de Belém, e, embora sua ausência ainda fosse uma ferida aberta, Ximena começava a encontrar pequenos momentos de paz em seu dia a dia. Foi durante uma dessas manhãs tranquilas que a notícia chegou. Ela estava grávida. O teste de gravidez que segurava em suas mãos parecia surreal. Sentada na beira da cama, Ximena tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. Maurício entrou no quarto, notando imediatamente a expressão dela. É o que eu acho que é? Perguntou ele, com a voz cheia de emoção contida. Ximena levantou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Sim, amor, vamos ser pais. Maurício a abraçou com força, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Em meio a toda a escuridão que haviam enfrentado como família, esse pequeno raio de luz era tudo o que precisavam para lembrar que a vida sempre encontra uma maneira de seguir em frente. Quando chegou o momento de contar para Amparo, Ximena não sabia como sua mãe reagiria. Sua relação, embora mais estável, ainda era frágil depois de todas as confrontações e revelações. Mas, quando Amparo ouviu a notícia, sua reação foi imediata e sincera. Um bebê? Perguntou ela, levando as mãos ao peito. Vou ser avó? A emoção em sua voz foi tão genuína que Ximena sentiu uma das últimas barreiras em seu coração se desfazer. Amparo a abraçou com força, e, naquele momento, Ximena soube que algo havia mudado. Quero estar ao seu lado, por vocês dois, disse Amparo, com lágrimas nos olhos. Quero fazer tudo certo desta vez. Conforme os meses passavam, Amparo cumpriu sua promessa. Ela se envolveu em cada detalhe da gravidez de Ximena, desde as consultas médicas até a decoração do quarto do bebê. Era como se estivesse compensando todo o tempo perdido, canalizando todo o amor e cuidado que não pôde oferecer no passado. Como você está se sentindo hoje? Perguntou Amparo uma manhã, enquanto ajudava Ximena a preparar o café da manhã. Cansada, mas animada,
respondeu Ximena, sorrindo. Acho que o bebê está correndo maratonas no meu estômago. Amparo riu, sua risada cheia de uma ternura que Ximena não ouvia havia anos. Você vai ver, quando ele nascer, tudo vai valer a pena. Este bebê será o centro do nosso mundo. Em uma de suas muitas conversas durante a gravidez, Amparo fez uma confissão que Ximena não esperava. Tenho pensado muito no passado, disse Amparo, enquanto as duas dobravam pequenas roupinhas de bebê. Em tudo que fiz de errado, em tudo que perdi. Quero que você saiba uma coisa, Ximena. Me arrependo de tudo. Não passa um dia em que eu não deseje ter sido uma mãe melhor para você e para Belém. Ximena parou de dobrar as roupas, olhando para sua mãe com atenção. Mãe, todos cometemos erros. Não posso dizer que tudo está esquecido, mas acho que estamos em um bom lugar agora. Isso é o que importa. Amparo assentiu, mas seu olhar ainda carregava determinação. Quero ser a melhor avó para este bebê. Quero ser alguém de quem você possa se orgulhar, alguém que possa oferecer a você e ao seu filho o que não pude dar antes. As palavras de Amparo não eram apenas uma promessa, eram um compromisso com o futuro. E Ximena, embora ainda lidasse com alguns de seus próprios ressentimentos, sabia que sua mãe estava falando do coração. Quando finalmente chegou o dia do parto, Amparo foi uma das primeiras a chegar ao hospital. Maurício permaneceu ao lado de Ximena durante todo o processo, enquanto Amparo esperava ansiosa na sala de espera. Quando a enfermeira saiu para anunciar que o bebê havia nascido, Amparo deixou escapar um soluço de alívio e felicidade. É uma menina linda, disse a enfermeira, com um sorriso. Amparo sentiu o coração se encher de uma emoção que não experimentava há anos. Quando finalmente entrou no quarto para conhecer sua neta, ver Ximena segurando o bebê nos braços foi suficiente para derrubar qualquer muro que ainda restasse entre elas. Quer segurá-la? Perguntou Ximena, estendendo o bebê para sua mãe. Amparo a pegou com cuidado, suas mãos tremendo enquanto olhava para o rosto pequeno e perfeito da neta. Ela é linda, sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Obrigada, Ximena. Obrigada por me dar essa oportunidade. Nos meses seguintes, Amparo se dedicou completamente ao papel de avó. Mudou-se para mais perto de Ximena e Maurício para poder ajudá-los com os cuidados da menina, a quem deram o nome de Belém, em homenagem à irmã que haviam perdido. Cada momento que passava com sua neta era uma forma de redenção, de mostrar que havia aprendido com seus erros. Certa tarde, enquanto brincava com o bebê no chão da sala, Amparo olhou para Ximena e Maurício, que estavam sentados no sofá. Nunca poderei mudar o passado, mas quero que saibam que farei tudo o que puder para ser a melhor com o que tenho agora. Minha filha, minha neta, vocês são tudo para mim. Ximena sentiu um nó na garganta enquanto olhava para sua mãe. Pela primeira vez, sentiu que podia realmente deixar o passado para trás. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque sabia que sua mãe estava fazendo tudo o que podia para consertar. Com o tempo, a família encontrou uma paz que nunca acreditaram ser possível. As feridas do passado não desapareceram completamente, mas se transformaram em cicatrizes que contavam uma história de redenção, amor e força. E, enquanto Amparo segurava sua neta, cantando uma canção de ninar, Ximena observava com um sorriso, sabendo que, no final, haviam encontrado o caminho de volta para aquilo que sempre buscaram, ser uma família. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários o que você faria em uma situação semelhante. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar publicando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente a sua presença aqui conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo agora na sua tela. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.